Bom dia, orientador e orientadora educacional. Emocionante essa homenagem feita pela Câmara Legislativa do Distrito Federal a nós, orientadores educacionais, por ocasião do nosso dia, 4 de dezembro. Este ano, o 11º Fórum da Orientação Educacional, trazemos como temática o cuidado da vida e o bem viver. E fomos perguntar à nossa comunidade, o que é cuidado da vida e bem viver para você? Confiram aí. Eu acho que a felicidade está em coisas mais simples, então eu gosto de estar com os meus animais, eu gosto de estar com meus familiares, me deixa feliz muito comer e gosto de estar em amigos também, gosto de chegar aos meus objetivos. Sou Gabriel, tenho 16 anos, eu sou estudante do 2º ano do ensino médio. Sobre o tema o bem viver no seu mundo, o que é o bem viver? Eu acho que a socialização com as pessoas talvez seja importante, talvez não, é importante, socialização, cuidar do nosso ambiente, cuidar do lugar onde a gente vive de verdade, porque senão daqui a um tempo a gente não vai ter pra onde ir. Eu sou muito feliz, tá ligado? Eu acho que eu me considero uma pessoa muito feliz, por causa que às vezes eu acordo de boa de manhã e tô sorrindo. Agora me pergunta o motivo, Gabriel, por que você está sorrindo? Eu falo, eu não sei. Tipo, bem boba alegre mesmo, eu não sei porque eu tô sorrindo, mas eu tô sorrindo, eu tô feliz. O que me faz feliz é o simples de estar com alguém que eu gosto. Ou de fazer algo que eu gosto. Tipo, desenhar, ler, escrever. São coisas que é um momento de lazer que eu tenho. Tipo, o que eu faço comigo mesmo ou com alguém, sabe? O que eu faço para viver melhor? Eu leio, eu estudo, eu penso que algum dia eu ainda vou ter a liberdade de ter o meu nome social no registro, no CPF, no RG, tudo bom, tudo legalizado. E o que eu faço para ser feliz? Eu falo com a minha mãe, eu falo com meu irmão. Eu já disse que eu leio, eu amo ler, me ajuda bastante. Eu coloco o binder, eu corto ainda mais o meu cabelo. Esse tipo de coisa, querendo ser ou não, me faz muito bem. Na minha visão, a felicidade não é questão de ser feliz o tempo todo, é questão de momentos. Então, se eu faço algo pra me agradar e algo que vai me fazer bem, eu vou estar trazendo a felicidade pra mim. Por exemplo, eu gosto de passear com amigos, conhecer pessoas, socializar, fazer algo que eu gosto. E também tem questão de nem sempre a sua melhor companhia é a sua própria companhia. Viver bem pra mim é me refugiar onde eu encontro alívio, onde eu encontro paz, seja em qualquer lugar, dentro da minha família, dentro de um ambiente calmo. Viver bem é me concentrar em tudo aquilo que me faz bem. Por mais que existam motivos para eu desistir, por mais que existam momentos ruins, me concentrar naquilo que me faz bem. E aquilo que me faz bem é o refúgio da minha paz e da minha alegria. O que eu faço para viver bem é viver bem com Deus. Estar sempre lá de Deus do meu lado, viver bem com a família, fazer com amor tudo o meu trabalho que eu faço. E só viver felicidade, né? E a saúde também, né? Viver com saúde, é viver bem e lutar pela vida. Tudo é o bem. Atuando como orientador, a gente busca, de todas as formas, ouvir o outro, entender o que o outro está dizendo, os anseios, as vontades, as necessidades, os medos. Ser um bom ouvinte diz muito sobre aquilo que iremos atuar, como iremos atuar, o que iremos fazer nas sequências das nossas ações. Ouvir o outro é dar espaço para que haja uma abertura de necessidades, de vontades, de conquistas. E tudo isso está intrinsecamente vinculado a como queremos viver bem, buscar ter harmonia com aqueles colegas de trabalho, com as famílias, com os alunos. A escola harmoniosa que a gente tanto busca, ela começa a partir do ponto da humildade. Temos que ser humildes o bastante para entender que nós somos uma peça pequena dessa grande engrenagem chamada educação. E com a coordenadora da Escola Classe 16, a Gleide, coordenadora de Educação Infantil em 1º ano. Nós estamos fazendo uma entrevista para o nosso fórum de orientadores educacionais esse ano e a pergunta é a seguinte, Gleide. O que você faz para você se sentir bem? Seja aqui no trabalho, na tua casa, junto aos seus familiares. Eu gosto de
assistir uma série, ver um filme em casa ou ler um livro para relaxar no final do dia. Sou uma pessoa bem brincalhona, bem expansiva, então eu procuro transformar o ambiente de trabalho num lugar agradável e manter o autocontrole. Costumo fazer meditação também para conseguir me concentrar, respirar na hora que tiver alguma situação, um problema, e eu ficar mais tranquila mesmo. Muito obrigada por sua contribuição. Meu nome é Karine, eu sou orientadora do CEF Caminho Sol. E viver bem é estar perto de quem eu amo, é fazer o que eu gosto, é trabalhar, é ajudar o próximo, é me concentrar nas coisas boas da vida, né? Ter esse olhar diferenciado para os problemas, é procurar fazer algo que me traga alegria, me traga conforto, me traga bem-estar. Para mim, isso é viver bem. Olá, meu nome é Flávia, sou orientadora educacional da Secretaria de Educação, psicanalista, e convido você a refletir sobre esse tema tão importante em nossas vidas. Vamos lá? Você sabia que somos movidos por 4 dimensões humanas? Então, o conceito de saúde vai muito além do conceito do corpo ter a ausência de doenças. O fato de seu corpo não manifestar nenhuma doença agora não significa dizer que você tem um bem-estar ou está em um bem viver. Na verdade, só é possível ter saúde quando há um completo bem-estar físico e social de uma pessoa. Então, sabe quando você sente uma sensação de bem-estar? Pois é, isso só é possível no equilíbrio das 4 dimensões humanas. Nós vivemos numa vida muito corrida, então não contemplamos nossas faltas para daí percebermos onde precisa ser ajustado. Portanto, ao invés de correr, caminhe. É como se tivéssemos que afinar um instrumento a cada instante de uma nova melodia, e isso fosse se tornando um hábito e sendo cada vez mais prazeroso. Comecemos a falar da primeira dimensão, o físico. Se você não faz atividade física, se você se alimenta mal, consome muita bebida alcoólica, cigarros, drogas, dorme mal, poucas horas de sono, com certeza você não está pensando em um bem-estar. Temos também a segunda dimensão. Quando você está muito ligado a relações tóxicas, seguir pessoas que nos fazem mal, se envolver em situações de egoísmo e fofoca, quando ficamos nutrindo essas relações que nos fazem mal, então tem muitas formas de limpar isso. Seria buscar uma terapia, grupos de ajuda, conversar e passear com pessoas agradáveis, nutrir boas companhias, boas amizades, namorar, ajudar pessoas, fazer trabalhos voluntários, cantar, dançar, demonstrar emoções ao invés de reprimi-las. Enfim, manter relacionamentos saudáveis. A outra dimensão, a terceira, a mental, é o estresse, a correria, assistir a notícias desagradáveis, desorganizações no trabalho, aquela sensação de estar correndo sempre. E uma das formas de você estar sempre nutrindo a boa dimensão mental de maneira satisfatória é lendo bons livros, anotando diariamente e em contato com pessoas otimistas. A quarta dimensão, o espiritual. Nossa energia diminui quando praticamos muito a ingratidão, o apego ao passado, o medo do futuro, quando temos um perfil de controle de tudo. Então existem muitas práticas para equilibrar isso. Por exemplo, a busca do autoconhecimento, fazer meditação, silenciar, se conectar com a presença divina, estar em contato com a natureza e refletir. Isso tudo junta-se ao equilíbrio. Boa sorte! Viver bem é você ser positivo, fazer com que as coisas se tornem cada dia melhor para você e sempre estar de bem com a vida, sorrindo, aceitando um bom dia, dando um bom dia, falando com as pessoas sem julgar a aparência, sem julgar as atitudes. Isso para mim é viver bem, é estar de bem com a vida, estar de bem com você e com todos aqueles que estão ao seu redor. Olá, sou a professora Dayana da Escola Classe 15
E o que me faz sentir bem é se sentir útil, seja no meu local de trabalho, seja no meu ambiente social com os amigos, ou seja no ambiente familiar com a minha família. E tem uma coisa também que me faz sentir muito bem, é escutar música e cantar. E por isso eu quero deixar uma musiquinha para vocês. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Beijos, ficam com Deus. Oi, o meu nome é Davi e o que me faz me sentir bem é cantar ópera. Assim, ó. Fígaro, 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 Fígaro. Mas sabe o que aconteceu? As pessoas que tinham pele branca achou que podia deixar as outras pessoas com cor de pele diferente tristes. E aí começou a fazer coisas feias, como escravizar, falar mal do cabelo, da cor da pele. E isso não foi legal. Por isso que ocorreu o Dia da Consciência Negra, para as pessoas saberem que, independente da cor da pele, todos são iguais. Todos são iguais e merecem carinho, amor, proteção e, acima de tudo, respeito. Bem viver, viver bem, é escolher viver, é escolher amar, é com a natureza se conectar. É nesse mundo de incertezas a paz semear. Está no olhar do orientador, acolhedor. Está no céu, na terra, na água, nos rios voadores e nas coloridas flores. Está em mim e em você. Pois somos parte desse grande corpo chamado planeta Terra. Interessante ouvirmos a nossa comunidade escolar, não é mesmo, Marina? Isso, Érica. E também para contribuir com essa nossa conversa, chamamos a psicóloga e o coach ontológica Tirza Reis. A Tirza esteve conosco desde o começo dessa jornada, foi a primeira a participar de lives conosco para estar contribuindo sobre a vulnerabilidade e a vida plena. Confira conosco o que ela trouxe hoje para essa nossa conversa. Esse tema da educação moto, então mais uma reinvenção. Eu fiquei assim muito impactada com a educação de uma forma geral por causa disso, porque assim, eu acho que o professor e a escola, nesse sentido, é o lugar onde as crianças estavam trazendo os seus não saberes, as suas inquietudes, a ansiedade estava aparecendo ali, né, de você ter um pai hospitalizado, de você ter uma avó que faleceu, de você estar em quarentena, então, e os pais dos seus coleguinhas, porque muitas vezes o aluno volta e aí de repente todo mundo tem que voltar de novo para casa. Eu vivenciei isso com os meus filhos, vi isso acontecer com eles, né, de gente, a família de alguém ficou com... deu positivo para Covid, volta todo mundo para casa, essa semana é quarentena para todo mundo, até que se tenha uma nova notícia. Então eu fiquei assim, muito impactada pensando o quanto essa pandemia fez com que a gente realmente percebesse algumas, para quem teve olhos para ver, para quem está tendo olhos para ver, né? O quanto a gente percebeu que nós somos muito mais ligados uns aos outros do que a gente imagina. E o quanto que a decisão de uma pessoa impacta no convívio, na decisão, na lógica relacional de tantos de nós. Então, o quanto a gente precisa pensar o coletivo e o quanto que a dor é uma dor compartilhada. E a gente precisa construir espaços de compartilhamento para falar dela, né? Então, quando você traz essa questão da lógica do cuidado, eu fico pensando assim que nunca foi tão necessário a gente incluir um espaço para a gente falar da dor, para a gente falar das coisas que são importantes para a gente incluir o luto, porque eu imagino que vocês, especialmente na orientação, vocês já acolhiam.
né, pessoas nas maiores e nas mais diversas situações, né, de lutos individuais, dos dramas familiares de cada lógica de cada aluno, e vocês se envolvem, não tem como a gente não se envolver, gente, né? E aliás, eu acho fundamental, inclusive, que a gente se envolva, que a gente se coloque como gente, como humanos nessa condição, mas eu acho que a gente nunca viveu isso em grande escala. Sim, um tensionamento tão grande com tantas pessoas ao mesmo tempo, sobre uma dor comum. Entende? E eu vi as pessoas se relacionando com isso de formas diferentes, nos diversos estágios do luto. Gente negando, fingindo que não era com eles que estava acontecendo isso, que isso é uma viagem, né? Então a gente teve os negacionistas, nós tivemos as pessoas que estavam barganhando com isso, falando, ah não, se tivesse feito aquilo, talvez isso não tivesse acontecido, se construindo essas hipóteses na cabeça numa tentativa de se proteger, e que na verdade só denuncia o nosso medo, porque ninguém efetivamente sabia o que estava acontecendo, né? A gente viu pessoas extremamente raivosas com isso e revoltadas e brigando, e de novo, numa tentativa de lidar com o que a gente desconhece, pessoas tristes, sofrendo as dores e reconhecendo o que estava acontecendo e sofrendo a dor desse reconhecimento. E pessoas que estavam em aceitação, do tipo, tá, gente, diante disso tudo, o que a gente pode fazer para ajudar? Como é que a gente pode construir? Né? Então, eu imagino que na educação vocês viveram isso de um jeito muito mais próximo, porque não pôde parar. Vocês tiveram que se reinventar de fato, a cada instante, né? Isso, assim, mesmo no Pará, porque na educação do DF, na educação pública, a gente teve um lapso maior do que a rede privada, né, para retornar. Mas esse ficar parado também em si é um grande luto, porque o que eu faço com a minha identidade profissional, a sensação também de não estar alcançando, né, os estudantes que estão com maior vulnerabilidade. Então eu acho que são vários lutos que ainda estão transitando. Sim. Eu fico com essa sensação de que, embora a pandemia esteja, né, começando a ter aberturas, a gente está começando a conseguir acessar, né, alguns espaços. Não sei se a gente já teve tempo para elaborar todos esses lutos e o que é para essa nova geração isso, que uma coisa é para o adulto. O que será para um adolescente que viveu, por exemplo, o ensino médio, que terminou o primeiro ano, estava iniciando o segundo ano e agora está finalizando o terceiro ano e viveu assim o ensino médio. Quem saiu da educação infantil e foi para a alfabetização, enfim. No momento que essa questão da interação social, de você ter amigos, de você ter rede, é tão importante, né? Você viver isso tudo remotamente. Eu acho que é uma dor muito, muito grande. E eu concordo com você, eu também tenho falado muito desse espaço, né? Desse espaço de travessia, porque a gente ainda está em travessia, a gente ainda está em transição, e a gente vai ir para um novo espaço que a gente também não conhece, né? Porque antes da pandemia começar, a maneira como a gente se relacionava, assim, era um pouco tácita. Já estava claro para nós. Você sabia que você ia encontrar no fórum os outros orientadores educacionais, vocês sabiam os espaços de convivência, tinha a sala dos professores, o nível de interlocução era um. Com a pandemia, a gente saiu de um extremo para o outro. Teve esse ato, que a gente ficou no limbo absoluto, o que vai ser agora? Depois a gente vem para um outro espaço de convivência, que agora já se tornou mais normótico. Então tudo acontece online, a gente resolve as coisas. E agora? Né? Como é que vai ser agora? Porque agora é um outro jeito também. E o medo do retorno, né? Nesse momento a gente está convivendo ainda com um medo. Muito. E aí, Mi, eu acho que a gente entra num departamento que eu acho que denunciou muito essa pandemia, sabe? Que é o quanto a gente precisa definitivamente cuidar do nosso mundo emocional. O quanto isso nos define e o quanto a gente sabe pouco sobre. Né? Eu vejo, quando eu falei aqui dos negacionistas para você, eu vejo isso muito, peguei isso muito no consultório, muito na clínica, pessoas absolutamente feridas e atônitas, porque assim, como é que eu vou cuidar de algo que eu não sei o que é e que eu não sei nem nomear? Então eu quero, a todo custo, que alguém me diga o que fazer. Né? E quando a gente pensa no cuidado, uma das coisas que eu tenho visto fundamental, especialmente nesse momento, é que a gente pare de olhar um pouco para fora, assim, que a gente reconheça tudo isso, porque isso é fato, essas coisas estão acontecendo. Agora que a gente se permita sentir, né? Porque eu vejo que tem uma coisa de
de querer evitar a dor, de querer passar por cima dela, de querer sair correndo pela tangente, de ir em busca de uma alternativa mais rápida. Então, como é que faz? O que precisa fazer? E uma ansiedade generalizada para resolver a situação. E não tem jeito, porque a dor não tem caminho pela direita. Quando a gente está falando de uma dor, e especialmente não tem caminho pela direita quando a gente está falando de uma dor coletiva. A dor é algo que a gente precisa atravessar. Sabe? De mãos dadas. Porque também fazer esse caminho sozinho é cruel. Sabe? Cada um tem uma experiência individual com isso, não tem como, é uma experiência individual, mas a gente precisa vivê-la coletivamente, porque vivê-la só é crueldade. Então, e para a gente fazer esse movimento de travessia, eu costumo dizer assim, são 4 caminhos, sabe? Primeiro eu preciso reconhecer que eu estou sentindo, que tem algo acontecendo, que não está gostoso. Tem um trem que por enquanto eu não estou nem sabendo nomear, mas eu estou sentindo alguma coisa em mim. Eu preciso reconhecer que tem algo acontecendo. Né? E então, ir para a segunda etapa, que é uma etapa de farejar, de descobrir o nome. Qual é o nome que eu dou? A gente precisa nomear. É tristeza, é frustração, é angústia. Qual é o nome que isso tem? Porque como é que eu vou dar, como é que eu vou cuidar de algo e como é que eu vou atravessar algo que eu não sei nomear? Eu vou dar o remédio errado, eu vou fazer a travessia, vai demorar mais tempo. Então, quanto mais tempo a gente se der com gentileza, assim, para que a gente possa reconhecer que há algo e se permitir ousar nomes, dar nomes para isso, né? E então, ao nomear, se permite sentir. Dá tempo para sustentar o processo, para sentir a dor. Precisa dar tempo. Tem coisa que a gente não... Não é assim, eu resolvi hoje, então agora o que eu faço? Pera, esse trem tem algo para ensinar, tem alguma coisa para te dizer. O que você precisa aprender com essa experiência? Para então a gente dar conta de transformar. A dor a gente não cura, eu não falo nem em termos de cura, sabe? O que eu vejo é que a gente faz um processo de transformação dela. E eu sinto que nós, como povo, como mundo, como humanos que somos, a gente está em pleno processo, a gente ainda está tentando dar nome para o que está acontecendo, sabe? A gente está em pleno processo. E para que a gente possa fazer isso assim com integridade, com plenitude, precisa do que vocês estão falando aqui de maneira tão bonita, assim, precisa do cuidado, não apenas com a gente, mas com os que estão ao nosso redor, com os que estão à nossa volta. Cada um está vivendo a sua angústia de um jeito, e a angústia, ela aparece de jeitos diferentes. Então, às vezes, a gente vê a outra pessoa lá negando e a gente fica indignado com essa pessoa, assim, raivosa, que absurdo, olha o que essa pessoa está falando. Gente, ela está na tentativa, se a gente conseguisse pensar isso, ela está na tentativa dela de lidar com o que ela não sabe. E quando ela não sabe, essa é a reação que ela é capaz de ter. Como que a gente aceita também. Como é que a gente aceita? Exatamente. Exatamente. Né? Então, o que eu sinto nesse momento é que o que a gente precisa restaurar em nós de formas cada vez mais profundas é essa questão da compaixão, sabe? Desse olhar compassivo para o outro, nesses momentos em que a gente fica com vontade de debater, e de se irar, e de se colocar, que absurdo, de se contrapor, da gente pensar, cara, pera, antes de eu começar toda essa minha fala, né, deixa eu entender que ali tem um ser humano em dor e que também está igual eu sem saber o que fazer com aquilo. Né? Então a primeira coisa é essa, e a segunda é de olhar para nós mesmos com esse olhar compassivo, porque a gente tem falado muito de autoconhecimento e eu realmente acho que o autoconhecimento é fundamental, e esse processo, para quem se permitiu, foi uma grande abertura nesse sentido, né? De você sair um pouco desse mergulho para fora, que é o convite que antes a gente vinha tendo, né? De estar o tempo todo olhando para fora e se comparando e vendo o que eu preciso fazer no mundo, o que eu preciso colocar no mundo. De repente, acabou tudo, para tudo, para tudo. E aí, nessa hora que para tudo, né, gente, que a gente cala as vozes de fora, as vozes de dentro com as quais a gente não estava lidando, grita e grita de verdade, né? Então, olhar para isso dá muito medo também,
mas é profundamente libertador. Só que se a gente faz isso com um olhar de autojulgamento, esse autoconhecimento também pode ser bem doloroso. Então a gente também precisa ser capaz de olhar para nós com um olhar autocompassivo, né? Olhar com compaixão, falar com a gente com carinho nesses momentos que a gente fica... Ser um pouco mais gentil com a gente. Totalmente. Nossa, uma fala que eu uso sempre para trazer essa questão da gentileza é assim: você é capaz de falar com você como você falaria com alguém que você ama muito e que você sabe que está sofrendo? Eu acho que essa é uma pergunta boa para os orientadores, sabe? Porque eu vejo que às vezes a gente já consegue ser tão generoso com as pessoas que vêm nos procurar em busca de acolhimento, e a gente é totalmente acolhimento, né? Você se transforma, você às vezes está vivendo as suas próprias dores e você coloca elas de lado para estar inteira ali com aquela pessoa, sendo o seu melhor para ela. E quando é você quem está em dor? Como é que você se trata? Você é capaz de falar com você e ter essa mesma disposição amorosa, afetiva, essa mesma abertura que você tem quando outra pessoa está te procurando? Quando uma família de uma criança está vindo te buscar porque eles estão em sofrimento e em luto? Você está dando conta de fazer isso consigo? Eu acho que esse é um espaço muito importante, sabe, Mi? E também de pedir ajuda. Porque eu não sei como é que é com os orientadores e dentro da educação, mas eu sei como é que é, por exemplo, em outros universos da psicologia. Às vezes a gente está tão disponível para ajudar o outro, mas a gente não aceita ajuda, a gente não pede ajuda. E aqui tem um lugar que é um lugar muito importante para a gente olhar se a gente quiser viver o cuidado genuíno, se a gente quiser viver o bem-estar genuíno. Uma das coisas que a gente esquece é que para eu qualificar a minha ajuda, o meu apoio, a minha assistência, o meu cuidado com o outro, para eu qualificar isso, para isso ser realmente legítimo, eu preciso ser capaz de me deixar cuidar. O cuidado não é uma via de mão única. Não pode ser. Porque se for, ele não é sustentável. Ele não é sustentável humanamente falando. O cuidado é rede. Entende? Então, assim, eu posso cuidar de você porque eu estou íntegra, porque eu estou cuidando de mim e porque eu tenho quem me cuide. E essa pessoa está cuidando de mim porque ela está íntegra, está cuidando dela e porque tem alguém que a cuide. E às vezes isso vai ser até recíproco, né? Ora eu cuido de você, ora você cuida de mim, e ora a gente faz isso mutuamente, ao mesmo tempo. Eu estou cuidando de você, você está cuidando de mim ao mesmo tempo, né? Mas a gente precisa acolher que o nosso cuidado, o nosso serviço, como orientadores, como profissionais da área da educação, da área da saúde, não é a partir de um lugar de eu estou aqui maravilhosa e por isso posso... Não, não é desse lugar, não. É de um lugar de profunda horizontalidade, de profunda humildade e de profundo reconhecimento de que eu posso estar com você aqui, nessa relação, porque essa sua dor também me toca e porque eu sei que, dadas as condições de temperatura e pressão, eu poderia estar sentindo a mesma coisa, precisando do mesmo apoio e no mesmo lugar. Tá gostando dessa conversa? Essa vozinha doce? Então fica aí que já já tem mais. A Câmara Legislativa do Distrito Federal vem se modernizando para estar cada vez mais perto de você. Um exemplo disso é o novo aplicativo Agora é Lei. Nele você encontra mais de 6.600 leis aprovadas pela Câmara Legislativa, como a importante lei que estabelece diretrizes para fazer de Brasília uma cidade inteligente, cada vez mais humana, sustentável, inovadora e digital. Aplicativo Agora é Lei. Baixe e tenha os seus direitos na palma da mão. Convite para você, mulher do Distrito Federal. Acompanhe o Por Elas, o nosso programa aqui na TV Câmara Distrital, que vai discutir assuntos como, por exemplo, saúde, educação, carreira, negócios, empreendedorismo, a partir de um olhar feminino. Nós convidamos especialistas para falarem sobre esses temas e trazerem novas perspectivas para você. Acompanhe o programa aqui no canal 9.3. Eu te espero no Por Elas.
Estamos de volta para você ter um pouquinho mais dessa conversa com Tirza Reis. Não tem a ver com estar com tudo resolvido para poder estar com o outro, né? Não mesmo. E isso em si isso é libertador, né? Eu acho que traz uma relação de interdependência, que fala da vida, né? A vida é assim, tudo que está vivo está funcionando em interdependência. Eu fico te escutando e assim, acho muito preciosas todas as dicas, né? Assim, eu acho que são meio que chaves. Olha, tem um autocuidado, tem um não julgamento, ser compassivo consigo mesmo, estar em rede. E dentro dos caminhos que você foi apontando, me chama muito a atenção talvez pela falta de experiência que a nossa geração de adultos tem, que é em relação a nomear as emoções. Nós não somos educados, né? Assim, essa educação socioemocional é algo que está pulsando como uma bandeira para que os educadores ofereçam para as novas gerações, mas a gente não passou por isso. Então eu fico pensando assim, como que a gente pode, de repente, um caminho, se você acredita que um caminho para quem não sabe o nome das emoções, e você não vai olhar só no dicionário e dizer assim, é isso, é uma experiência, né? Se o caminho de conexão com o corpo pode ser um caminho para... de repente eu não sei se eu estou com raiva, se eu estou frustrado, se eu estou angustiado, mas eu sei... como é que eu estou sentindo? O que está passando por aqui? E ter essa conversa, de repente, pode ser um caminho para quem não sabe nomear suas emoções. Eu acho que é o caminho. E eu acho que esse é o caminho. É a gente se dar tempo, assim, de fechar os olhos, 5 segundos, 5 minutos, sabe? Peraí. O que eu estou sentindo? Porque essa divisão, inclusive, corpo, emoção, mente, isso é só didático, entendeu? É só para que a gente consiga compreender do que a gente está falando. Mas, na verdade, quem é que sente quando você sente? É o corpo, entendeu? É nele que as coisas acontecem, né? E aí a gente batiza essa quantidade de coisas que eu tô sentindo, sudorese, cabeça acelerada, os pensamentos comendo a mil. Quando eu olho para esse conjuntinho, eu nomeio, pai, isso aqui chama ansiedade. Quando sobe um trem aqui que a minha vontade é explodir, isso aqui é raiva. Mas quem tá sentindo tudo isso? É o nosso corpo. Então, a gente precisa desse momento. E isso tem muito a ver com a presença, né, Mi? De você se sentir no seu próprio corpo, de você estar aqui. Então, eu acho que essas conversas sobre o corpo, essas conversas sobre, o que está me passando aqui agora? Antes de eu reagir. Porque a nossa geração é uma das gerações mais reativas, uma das gerações que mais adoece psiquicamente e uma das gerações que é pós-graduada em comunicação passiva-agressiva. O trem bom que a gente sabe fazer é comunicação passiva-agressiva. Porque ao invés de eu dizer o que eu preciso, eu te alfineto, porque você não me deu. Mas eu não tenho a capacidade de dizer, olha, isso me doeu. Isso que você fez me causou. Poxa, eu queria ter sido lembrada nesse momento. Né? Eu gostaria de ter sido incluída. A gente não consegue falar. E aí começa a pipocar. Então, esse caminho que você sugere, de olhar para o corpo, eu acho fundamental, né? De respirar. E isso é uma coisa, ó, pra você ver como é importante essa sua colocação. Se a gente observar bem, olha como tudo está conectado. A nossa própria respiração, ela é o maior exemplo que a gente pode dar de autocuidado. As pessoas, esse momento da pandemia deflagrou os maiores casos de ansiedade da humanidade. E as pessoas, quando elas estão vivendo a ansiedade, quando elas estão vivendo uma síndrome do pânico, um pânico, elas acham que está faltando ar. Elas chegam com a queixa de que tem falta de ar. Para você ver, elas não têm falta de ar. Elas têm excesso de ar. Porque quando a gente está na ansiedade, como é que a gente respira? Eu vou querendo respirar, o que vai acontecendo? Eu não solto o ar. E nessa coisa de ficar inspirando, eu me sufoco com o excesso, não com a falta. Qual é o movimento que a gente faz quando a gente está fazendo para a pessoa sair do pânico, para que ela possa voltar, para que ela possa se acalmar? Solta o ar, solta. Aí abre espaço para o novo ar entrar. Então, definitivamente, essa questão do contato com o corpo,
é uma grande chave. É a hora que a gente encarna, né? Eu falo, tem que encarnar, porque senão a gente fica só aqui. Tem que encarnar. Quando você traz, enfim, toda essa gama de coisas, eu fico pensando assim, na temática do nosso fórum, de cuidado com a vida e bem viver. E aí uma mensagem que para mim fica muito forte, que eu espero que alcance, né, quem está assistindo, é que tá tudo bem, não tá bem, isso faz parte da vida. Eu concordo totalmente com isso. Eu tenho falado muito sobre isso, né, sobre como é que a gente pode ter uma vida plena. E eu vejo que a gente foi muito contaminado ou contagiado por essa conversa sobre a felicidade, como se tivesse um jeito certo de você viver a vida, e o jeito certo é que você esteja sempre feliz e que você seja bem. E aí são critérios que ninguém sabe realmente quem colocou, mas que está sempre do lado de fora. Porque você vê a vida de outra pessoa e aí você vai, ai, aquilo ali, aí sim é plenitude. O que as pessoas não estão entendendo ainda é que plenitude não é você estar sempre bem e sorridente, não tem nada a ver com isso. Plenitude, inclusive a palavra não tem a ver com isso. Plenitude tem a ver com ser pleno, que tem a ver com ser inteiro. Tem a ver com integrar. Né? Então, se tem uma palavra que mais se conecta com a plenitude, é a integração. É você integrar luz e sombra. Não tem como eu ter dia sem ter noite. Não tem como eu ter alegria sem conhecer a dor, sem conhecer a tristeza. É na hora que a gente se abre a vulnerabilidade a esse espaço, é que sim, eu vou sentir medo, eu vou me sentir frágil em alguns momentos, mas no mesmo lugar, no mesmo berço onde nasce a fragilidade, onde nasce o medo, onde nasce a desconexão, a possibilidade de me sentir exposto, também é o lugar onde nasce o amor, a conexão, o acolhimento, a intimidade. Não dá para viver uma coisa sem a outra. Então, essa coisa do cuidado, tá tudo bem, não tá bem mesmo. E eu posso ser plena na minha tristeza. Eu tô triste e eu estou plena na minha tristeza. Eu tô reconhecendo ela. Eu tô acolhendo ela. O que faz a gente fugir? É a gente começar a ter medo do medo. Ou na hora que a emoção me vem, eu começo a julgar, achando que tem algo errado comigo, porque eu tô sentindo isso. Não tem nada errado com você. Você tá só sendo gente. Sentir tristeza, sentir raiva, sentir frustração, sentir ansiedade, se deprimir em determinados momentos, sentir tristeza. Nada disso tem problema nenhum. Isso são experiências do humano. O que é que torna isso problemático? Quando eu fico querendo fugir disso, igual o diabo foge da cruz. E aí é a hora que a gente começa a problematizar. E aí é a hora que a gente deixa de aprender com isso tudo e incluir isso tudo para transformar isso num problema. Isso não é um problema. Isso é a vida acontecendo. Né? E a vida é isso mesmo, ela é bagunçadinha, ela não é linear. Ela é bagunçada. E isso é que dá movimento para ela, isso é que faz ela ser gostosa. Né? Então, nos seus momentos de baixa, o que a gente precisa fazer? Se acolher, estar entre as pessoas que a gente ama, se proteger. Para quê? Para que a gente possa se abastecer, para que nos nossos momentos de alta, a gente possa fazer isso por outras pessoas. E assim a vida vai fazendo o seu ciclo e o equilíbrio vai se construindo humanamente. Isso é plenitude. Então tá tudo bem, não tá bem? Mesmo. Se a gente aprende com os povos antigos, eles construíam altares. Não só quando as coisas boas aconteciam, sabe? Mas eles construíam altares quando as coisas ruins também aconteciam. Assim, quando a população era dizimada, quando não vinha a bonança da Mãe Terra que eles estavam esperando, essas coisas eram marcadas, assim, era edificado um pequeno altar ali. Para quê? Para que a gente se lembre. Isso aconteceu. Entende? Igual teve agora no Rio o memorial do Holocausto que eles fizeram, isso precisa ser memorado, lembrado. Por quê? Para que isso jamais volte a acontecer. Você entende a importância desses marcos históricos? A gente precisa levantar altares nisso, sabe? Precisa ter um momento dentro da escola onde a gente vai chorar os nossos mortos. Sabe? Uma coisa assim, onde a gente vai dizer, cara, não tá bem, eu tô triste até hoje. Eu tô aqui lidando com a minha ansiedade, eu voltei porque eu fui obrigada, mas eu não queria. E vamos acolher isso aqui. Sabe por quê? Porque, gente, se a gente não fizer isso, da próxima vez que acontecer uma próxima pandemia, a gente não vai saber de novo se relacionar com ela. Para que a gente possa cuidar
Entendeu? Para que a gente não permita que isso aconteça de novo. Para quando a gente começar a ver esses elementos surgindo outra vez, a gente fala, a gente já conhece essa história, a gente sabe para onde isso vai. Não, não. Vamos aprender com o nosso passado, não. Isso não. Entendeu? A gente precisa disso. E eu sinto que na educação, vocês que são embaixadoras disso na vida das nossas crianças, cara, esse é um lugar onde isso precisa ser muito forte. A gente não pode fingir que está tudo bem, não está tudo bem. A gente perdeu muita gente, a gente segue perdendo. Né? Não está tudo bem. Olha, quando eu penso que é educar para a vida e para o bem viver, me vem uma imagem. Me vem uma imagem de roda, da gente de mãos dadas, olhando um para os olhos do outro e dizendo, estamos juntos. Eu estou com você, eu sou você e você sou eu. E juntos a gente está vivendo aqui essa experiência coletiva. Para mim, isso é o educar para a vida e o bem viver. É a gente reconhecer as nossas emoções, é saber que somos constituídos por ela e saber que estejamos mal ou estejamos bem, se nós estivermos juntos, a gente consegue atravessar. Sem medo de falar, hoje eu não estou bem e eu preciso de cuidado, porque a rede está ali montada. Para mim, isso é educar para a vida e bem viver. É a gente construir crianças que sejam capazes de dizer, eu não estou bem, eu estou com medo, eu estou triste. E ela sempre ter alguém que vai dizer, tá tudo bem. Como você está se sentindo hoje. Vamos cuidar de você. Amanhã é um novo dia. A Tirza consegue, com seu olhar empático, se emocionar e nos emocionar com a sua visão do todo, da vulnerabilidade de cada um na sua situação, no seu ponto de vista, no seu lugar no mundo em relação a essa situação em que todos estamos vivendo, da situação pandêmica, que estamos aos poucos tentando sair, né? E de como o bem-estar, o bem viver, o cuidado com a vida pode nos ajudar nesse momento e em todos os outros da nossa vida, não é? Como educadores e como seres humanos podemos nos ajudar e nos olhar, nos escutar de forma diferente e estarmos juntos para poder contribuir para uma sociedade melhor. E vamos seguir, né, Érica? Nós vamos para um breve intervalo e já voltaremos para trazer um pouco mais de conexão. Corpo, mente, cuidado com a vida e bem viver. Aguardem aí. O DF é de gente diversa, diferente, determinada, cidadã e descolada. É um lugar de descobertas, de liberdade, de igualdade e que tem a própria identidade. De gente sabida e moçada aguerrida, cheia de atitude divertida. Com uma cultura que muda e desenvolve, inspirada em uma mistura de tradição com modernidade. Uma cidade dinâmica, distinta, admirada, transformadora e inovadora. E para essa gente bem informada, conectada com boas ideias, independente, que fala a verdade, chegou a TV Câmara Distrital, um canal de televisão que tem identidade do DF e vai trazer para você tudo o que acontece na Câmara Legislativa e no dia a dia das nossas cidades. Assista a TV Câmara Distrital 9.3, conectada com você.